No fundo do oceano, existe um trono que não deveria existir. Segundo textos antigos, ele foi selado por Deus antes da humanidade começar. E hoje você vai entender por que aquilo nunca pôde ser destruído, apenas contido. Se você está chegando agora ao Manuscrito Abissal, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada episódio desce mais fundo. E o que está por vir vai mudar a forma como você lê as Escrituras para sempre. O primeiro versículo do Gênesis não descreve um começo absoluto. Ele descreve uma reorganização. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Essa palavra abismo, em hebraico terron, não é poética. É uma declaração. Havia algo lá antes da luz ser pronunciada. O termo terron carrega um peso quase vivo em sua origem semítica. Não descreve um buraco físico, descreve uma profundidade com presença, um espaço de retenção onde algo habita e aguarda. Antes de Deus falar, haja luz. O Espírito Santo já pairava sobre aquelas águas escuras como um guardião sobre uma prisão ativa. O que estava naquelas águas antes da criação de Adão? A Escritura não responde diretamente, mas os textos hebraicos e o livro de Enoque sugerem algo perturbador. Havia uma era anterior, uma civilização que não foi moldada à imagem de Deus, mas erguida pela vontade de seres que roubaram a autoridade que jamais lhes pertenceu. Esses seres são chamados nas Escrituras de filhos de Deus os vigilantes, anjos com autoridade sobre a matéria que decidiram usar esse poder para governar a criação por conta própria. Eles desceram, tomaram para si o que era proibido e fundaram um governo alternativo sobre a terra que desafiava diretamente a ordem do céu. O Gênesis 6 registra o momento em que esse plano foi executado. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as tomaram. Desse ato proibido nasceram os Nefilins, gigantes e heróis renomados da antiguidade. A terra enxuça de violência. O que era para ser um governo celestial torna-se em tirania sobre a criação material. Poucos param para perguntar onde esses seres habitavam, onde ergueram suas fortalezas para reinar como deuses, onde construíram o centro de seu poder. É aqui que Atlântida entra na narrativa não como lenda poética, mas como sede física de um império espiritual que ousou imitar o trono do céu. Platão descreveu Atlântida como uma cidade de anéis concêntricos separados por canais, repleta de metais preciosos e arquitetura monumental. Mas e se esse design não fosse apenas arquitetônico? O centro era o trono dos caídos. Os círculos ao redor eram camadas de contenção e comando mágico e espiritual. Atlântida seria então uma réplica blasfema do trono celestial, uma contrafação erguida por anjos rebeldes que queriam ser adorados, uma estrutura projetada para concentrar poder espiritual e exercer domínio sobre toda a criação material, um Éden alternativo e sombrio construído sem a permissão de Deus. O livro de Enoque aprofunda esse retrato. Enoque foi levado a ver os lugares onde os vigilantes foram julgados. Ele descreveu prisões de montanhas de trevas onde nem o tempo alcança, nem o fogo ilumina. Esses lugares têm todas as características do abismo descrito no Gênesis. Fundo, escuro, coberto por água. Se os vigilantes foram aprisionados ali, suas cidades e seus tronos foram afundados junto com eles, não como ruínas arqueológicas, como selos espirituais, como estruturas de contenção que mantêm o mal separado da superfície onde a humanidade foi colocada, por decreto divino para viver e florescer. Deus respondeu à afronta dos vigilantes de uma forma que poucos consideram. Ele não destruiu o trono imediatamente. Ele o selou. Transformou Atlântida em uma prisão porque o que é selado não pode governar. O oceano se tornou o mais antigo dos lacres. E Atlântida não virou ruína, virou um trono adormecido. O dilúvio é comumente interpretado como punição pela corrupção humana. Mas há uma dimensão que os olhos modernos raramente enxergam. Quando Deus decidiu cobrir a terra com águas, ele não estava apenas julgando homens. Ele estava afundando estruturas rebeldes, tronos erguidos contra sua ordem, governos espirituais que contaminavam toda a criação. O texto do Gênesis revela que as fontes do grande abismo se romperam durante o dilúvio. Aquelas águas não vieram apenas das nuvens, vieram do interior da terra, do ventre daquela prisão escura. As águas do julgamento carregavam mais do que destruição. Eram uma exalação do que estava contido nas profundezas desde o princípio. Deixe seu like se essa narrativa está abrindo algo dentro de você. E me conta nos comentários, você já tinha considerado que o dilúvio podia ser um ato de contenção espiritual e não apenas um castigo? De onde você está assistindo agora? No cenário bíblico profético, o mar não é apenas água, é um véu. É a separação que Deus criou entre o mundo dos vivos e o mundo dos julgados. O oceano se tornou o mais antigo dos selos espirituais. Uma muralha líquida que mantém aprisionado o que não pode caminhar entre os homens.
O livro de Jó registra uma pergunta que Deus faz ao homem com peso de desafio. Entrastes até as origens do mar? Vistes o fundo do abismo? Essas perguntas não são retóricas no sentido filosófico. São declarações. Há dimensões da criação que permanecem além do alcance humano por decreto e por misericórdia divina. Provérbios 8 revela que quando Deus fundou a terra, ele também estabeleceu os fundamentos do abismo com precisão. O abismo é uma prisão organizada, com estrutura, mantos, sentinelas e portas que Deus mesmo projetou. O que chamamos de Atlântida pode ser parte dessa estrutura. Uma âncora espiritual de um dos selos mais antigos da história. Hoje, quando olhamos para o fundo dos oceanos, encontramos formações que a ciência não consegue explicar, pirâmides submersas, plataformas geométricas perfeitas, estruturas que parecem vestígios de um poder que governou a Terra antes de ser arrancado de cena, fragmentos petrificados de um trono que ainda espera para ser ocupado novamente. Um trono é um lugar de autoridade. E quando ele é removido, ele aguarda com paciência para ser ocupado de novo. Atlântida representa a tentativa de estabelecer um domínio sem Deus, um governo construído sobre sabedoria corrompida e poder roubado, que buscava substituir a ordem divina por uma hierarquia rebelde e sombria. O Apocalipse 9 nos alerta para uma estrela caindo do céu com a chave do poço do abismo. Ela abre o abismo e de lá saem criaturas que não são simbólicas. Se esse abismo é o mesmo que está sob as águas, então o que vai emergir não será uma cidade de pedra. Será um sistema, uma influência, um império invisível buscando seu domínio perdido. Já estamos vendo os sinais desse retorno. O fascínio moderno pela sabedoria atlântida, o culto ao mar, as filosofias ocultas ressurgindo como espiritualidade alternativa. O interesse crescente em civilizações perdidas não é simples curiosidade intelectual. É uma nostalgia espiritual perigosa que indica que algo adormecido começa a pulsar novamente. O espírito de Atlântida não precisa de edifícios para agir. Ele não precisa emergir como uma cidade de pedra para exercer influência. Basta tomar as consciências desta geração. Quando isso acontecer globalmente, o trono estará pronto para ser ocupado outra vez pelo anticristo que a profecia bíblica há milênios anuncia com precisão. Esse espírito não quer assustar. Ele quer seduzir. Se apresenta como despertar, evolução e consciência superior. Substitui a santidade pela sensibilidade. Substitui a verdade absoluta pela experiência mística pessoal. É a mesma voz que sussurrou no Éden. Vocês serão como deuses, apenas com outro vocabulário e outra estética moderna. O espírito de Atlântida está dentro das casas em livros que parecem inofensivos, em músicas que soam libertadoras, em terapias holísticas disfarçadas de progresso e nova consciência, em ambientes acadêmicos que romantizam sabedorias antigas. Por trás de toda essa estética está o mesmo trono e a mesma intenção de reconstruir o proibido. Fala-se em conectar-se com as energias do oceano, em honrar os antigos mestres submersos, em receber a sabedoria dos arquitetos estelares. Isso é invocação disfarçada. É uma semente plantada por uma influência que nunca foi completamente destruída e que agora encontra só fértil nas consciências desta geração seduzida pelo novo. O Triângulo das Bermudas pode ser uma fissura no selo onde o abismo respira com mais força. A ciência admite que mais de 90% do oceano permanece inexplorado. Há lugares que rejeitam nossa presença onde satélites falham e bússolas enlouquecem. Talvez sejam defesas espirituais que impedem o homem de acessar o que foi proibido por decreto. O espírito de Atlântida sabe que seu tempo está chegando e quer ocupar mentes antes de ser liberado. Ele está em ambientes intelectuais e espirituais operando de forma sutil. Seu maior poder não é o terror, é a sedução. Ele se apresenta como luz, cura e sabedoria para enganar as nações e preparar o caminho para o que está selado emergir. Toda vez que buscamos poder oculto, estamos girando essa chave e enfraquecendo o selo divino. A obsessão atual com o proibido é o sinal de que essa chave está sendo usada por esta geração. A fumaça do abismo já está subindo culturalmente através de valores invertidos. Doutrinas falsas e sistemas filosóficos que exaltam o conhecimento sem o temor de Deus. Enoque viu com seus próprios olhos o lugar onde os vigilantes foram enterrados vivos. Ele falou de prisões e selos muito antes de a humanidade saber o que havia sob o mar. Os vigilantes desceram, tomaram mulheres e ensinaram conhecimento proibido que acelerou o mal. Deus decretou o julgamento e Enoque testemunhou as prisões onde esses seres foram lançados. Ele viu um vale escuro e correntes espirituais prendendo os anjos que pecaram contra Deus. Essa prisão está ligada às regiões profundas que hoje chamamos de abismo oceânico. Atlântida pode ser a âncora física que mantém os caídos onde Deus
o sentenciou. Um ponto de fixação espiritual sob quilômetros de água e escuridão desde o dilúvio. Enoque profetizou que esses selos seriam quebrados e que os tronos antigos tentariam se erguer. Ele viu que os dias finais seriam como os dias de Noé, repletos de mistura e arrogância espiritual. O que foi selado ainda respira e observa desde o fundo. E o que Deus iniciou com a humanidade é restauração. Em tempo profético, essa força será liberada para o ato final. Os seres que emergem no Apocalipse têm aparência híbrida e comportamento destrutivo. Eles vêm do mesmo lugar onde Deus selou, o que não podia mais conviver com os homens. Se o abismo está sob o mar, o oceano funciona como uma tampa líquida sobre uma prisão invisível. Atlântida seria o ponto de contato, o centro espiritual construído para exercer domínio sobre a Terra. O Apocalipse 21 declara que o mar não existirá mais no estado final da criação. Seu propósito de aprisionamento terá sido cumprido. Até esse momento, os selos se sustentam, mantendo os vigilantes acorrentados nas profundezas da terra. Essas correntes são julgamentos registrados no céu que aguardam o tempo marcado para a sentença final e definitiva. Quando esse momento chegar, o mar devolverá o que escondeu. As criaturas seladas retornarão à superfície. O mundo já sente que os selos estão se afrouxando com o retorno do interesse em sabedoria oculta e cultos ao março. O espírito de Atlântida não tem forma definida. É uma atmosfera de rebelião que exalta o conhecimento sem o temor de Deus. A cidade circular descrita por Platão pode representar a arquitetura de uma estrutura de contenção divina. Atlântida não seria a capital de um império no sentido político. Seria a tampa de cera que mantém o mal trancado em nível espiritual. É por isso que nunca foi encontrada. Ela não está no nível da arqueologia. Está em outra dimensão da realidade criada. Hoje a humanidade tenta acessar lugares bloqueados com submarinos e tecnologia avançada sem sucesso. Sempre há um ponto onde a tecnologia falha porque são portas que Deus trancou pessoalmente. A chave do abismo mencionada no Apocalipse confirma que os selos têm hora marcada para se romper. E quando isso acontecer, o que emergirá mudará o mundo para sempre. O sussurro do trono é mais sedutor do que o rugido do abismo, por isso muitos cairão no engano sem perceber. A última profecia de Atlântida está sendo cumprida diante de nossos olhos. O trono emerge para sua ruína final. O que foi construído com rebelião será destruído com glória, e o mar não reinará sobre a terra por tempo indeterminado. Estamos vivendo em um intervalo profético frágil entre dois mundos que logo colidirão. O que foi selado ainda respira e observa desde o fundo. Mas Deus nunca parou de vigiar o abismo. O Espírito Santo paira sobre as águas escuras como no princípio. Ele sabe o que está trancado lá, e somente ele deterá o que tenta emergir antes da hora marcada. O interesse global em civilizações perdidas não é apenas curiosidade intelectual. É uma nostalgia espiritual perigosa. Pessoas querem retornar a algo que não viveram. Um sinal de que o adormecido começa a pulsar. Esse espírito não quer assustar. Quer seduzir aprazentando-se como alternativa espiritual livre e iluminada para esta geração. Ele substitui a santidade pela sensibilidade emocional. Substitui a verdade absoluta pela experiência mística pessoal e subjetiva. Está dentro de caças, escolas e igrejas operando de forma invisível e gradual. O espírito de Atlântida sabe que seu tempo se esgota e quer ocupar mentes antes de ser liberado do abismo, onde foi selado por decreto divino. O Espírito de Deus não se reconecta com o abismo. Ele redime e exalta a obra da cruz. O espírito de Atlântida não suporta a cruz. E por isso sua maior arma é a sedução sutil. Ele opera onde a palavra de Deus foi substituída por experiências e sentimentos. Onde a autoridade divina foi trocada por autonomia espiritual e autoconhecimento sem fundamento bíblico. Há selamentos que não foram desenhados em pergaminhos. Jó 38 diz que Deus fechou o mar com portas e o trancou quando jorrou do ventre da terra. Essa descrição revela um sistema espiritual de contenção que impede o mar de avançar além do que deve. Esses selos são reais e ativos para que o mar cobre não seja solto antes do tempo. Existem realidades antigas e sentenças em curso que não pertencem ao nosso tempo atual. Quando o dilúvio ocorreu, Deus selou os espíritos que corromperam a criação de forma irreversível. As águas que cobriram o mundo também vieram do ventre da terra, daquela prisão escura. Essas águas trouxeram mais do que destruição, foram uma exalação do que estava contido. O mar tem sido protagonista de fenômenos inexplicáveis em nossos dias mais recentes. Tsunamis devastadores, perturbações magnéticas em regiões onde nenhuma tecnologia funciona bem. Talvez esses fenômenos não sejam naturais, talvez sejam o resultado de um selo que começa a se mover.
O abismo não está silencioso. Ele está respirando de novo sob nossas águas. A chave do abismo não precisa ser de metal. Pode ser a autoridade que o homem cede ao pecado. Cada vez que buscamos poder oculto, estamos girando essa chave e enfraquecendo o selo divino. A obsessão atual com o proibido é o sinal de que essa chave está sendo usada por esta geração sem que a maioria perceba o que está fazendo. A fumaça do abismo já sobe culturalmente através de valores invertidos e doutrinas falsas. A chave está aqui. E o mundo está dando legalidade ao retorno do que foi enterrado. Não se trata de conhecimento. Trata-se de autoridade espiritual e submissão ao plano de Deus. O que foi construído com rebelião será destruído com glória no tempo, marcado pelo Criador. O trono submerso cairá uma última vez para não se erguer jamais contra o Criador. Mas antes do julgamento vem a exposição e o mundo está sendo exposto a este espírito antigo, antes da luz do julgamento final. As trevas tentarão uma última tomada de poder disfarçada de espiritualidade, evolução e sabedoria ancestral para as nações adormecidas. O Apocalipse é claro, os selos não são eternos. Eles têm hora marcada. E quando o último for quebrado, o que estava adormecido no fundo do mar não voltará como cidade de pedra. Voltará como sistema, como ordem mundial invisível, como influência que já operou antes e que buscará uma última vez estabelecer o domínio que Deus destruiu com o dilúvio. Se essa teoria está correta, estamos vivendo no intervalo mais delicado da história humana, entre o mundo que foi e o mundo que virá. O que foi selado ainda respira. O que Deus iniciou com Adão é restauração, e em tempo profético. A força que dorme no fundo será liberada para o ato final, antes do julgamento eterno e definitivo de toda a rebelião. A profecia de Enoque está se cumprindo diante de nossos olhos. Os dias finais são como os dias de Noé, mistura espiritual, arrogância crescente e rejeição da autoridade divina. Os mesmos caídos de sempre agora se chamam mestres ascendidos ou arquitetos cósmicos. Mas a natureza deles não mudou. Apenas o vocabulário foi atualizado para seduzir esta geração. O que Deus não deixou que permanecesse na superfície em Noé, não permitirá que governe na era final. A sentença foi declarada. Só aguarda a execução. O trono de Atlântida não emergirá para reinar eternamente. Emergirá para ser julgado diante de toda a criação, exposto à luz do Deus que o selou e que nunca, em momento algum, perdeu o controle sobre o abismo. Deus nunca parou de vigiar o abismo. O Espírito Santo paira sobre as águas como no primeiro dia da criação. Ele sabe o que está trancado ali e aguarda o tempo marcado. Toda a autoridade sobre o fundo do mar, sobre os selos e sobre os tronos pertence ao Criador. E o que ele selou, nenhuma força no universo é capaz de abrir antes da hora. O trono submerso cairá uma última vez. O que foi construído com rebelião será destruído com glória. E o mar não terá mais propósito de prisão. No estado final da criação, conforme Apocalipse 21, o mar não existirá mais. A contenção terá cumprido seu papel. E o que foi selado antes da luz será exposto e julgado sob a luz eterna do Criador do universo.